Então, assim, olha, eu queria muito mostrar a lâmina dos fundos, né? Eu sei que quando a gente vai alocar num fundo, o mais importante é a gente vender a tese, né? Entender Aham. a cabeça do gestor, né? Que é isso que a gente está comprando, né? Mas o pessoal que nos acompanhou até aqui, ele deve estar se perguntando, pô, né? Muito legal esse processo de investimento, muito legal a filosofia do Werner, né? Mas como é que é o resultado disso na prática, né? Então, eu tenho dois aqui que a gente aloca bastante aqui, o Flagship, né, e o Delphos, né? Se a gente puder falar um pouquinho aqui do Flag primeiro e depois do Delphos, tá, Werner? Então, perfeito. Então, o Flag, né, que é o nosso fundo, né, que foi o principal aqui da casa, hoje ele está basicamente disputando com o Delphos. Small caps considerado Trino são empresas cujo valor de mercado é abaixo de 10 bilhões, mais ou menos 2 bilhões de dólares, né, que é nos Estados Unidos, né, o Russell 2000, que é o small cap, o índice small caps deles, é 350 milhões de dólares. A maior empresa tem 350 milhões de dólares. Veja só, né? Lá é micro cap, basicamente. Aqui, 2 bi de dólar daria os 10 bilhões nosso aqui. Então, dali para baixo. Esse é o conceito do flagship. Nós temos o Horizon micro cap, que é de 3 bi para baixo. Tá? Hoje Uhum. existe um overlap entre os dois, mais ou menos de 15%, que estão no Horizon e estão no flagship. Então, se São você tiver os dois, posi você vai ter uma boa diversificação, você vai ter as menores e as maiores, só 15% estão. No caso, eu vou dizer aqui o nome, quem são, é Schultz e Kepler. Nomes excelente. excelentes, excelentes, né, sólidos, então atendem os dois fundos. Né? Então, só para Basicamente, ressaltar, então, de 2018 para agora, né, deu uma rentabilidade desde o início de 223% contra 16% do índice small, né? Então, gerou um alfa aqui de 207%. Impressionante mesmo esse número aí, Werner. Parabéns. e o Bovespa um pouquinho acima, né? Você vê lá que o É, Bovespa, né? Você vê no gráfico, né? Também o Bovespa ficou lá para trás, com Vale, com Itaú, com Petrobras, Ambev, olha só. Então deixamos lá comendo poeira, esse é o nome. é, Então, não, esse basicamente é o conceito. não, exatamente. E E aí, tem só para um... lembrar, então, por que o conceito de small caps? Por que small caps, que é o diferencial? É crescimento. Então, Uhum. você pega uma PetroRio, uma PetroRecôncavo, né? Essas três R's, elas dobraram de tamanho, é muito mais fácil que uma Petrobras dobrar de tamanho. Não tem como uma Petrobras dobrar de tamanho em 5 anos. Não tem capital, vai ter que brigar com o setor de commodities, não tem navio, não tem plataforma, não tem como, não tem capital. Então, o conceito de small caps é crescimento no longo prazo. Então, empresas menores tendem a crescer mais do que as empresas maiores, porque a maior já ocupou o mercado, vai brigar com o cachorro grande. Lembra? Eu falei cachorro grande? A Ferbasa Sim. não vai brigar com ninguém, ela sozinha lá. Agora a Vale vai brigar com BHP, com Rio Tinto, com todo mundo, né? Então esse é o conceito. Nicho, Small Cap, Marco Polo, vocês vejam Caxias, né? O nicho, Uhum. nichada, consegue crescer, né? Crescer bastante porque é uma Small Caps. A Mercedes saiu do negócio de ônibus, né? Ela fazia ônibus, saiu porque não consegue brigar com o nicho de uma Small Caps, como é o caso da Marco Polo, né? Esse é o conceito de crescimento. Bom, se eu cresço, ter uma boa estrutura de capital e pago dividendos, melhor ainda, né? É isso basicamente. Só que não tem muito, né? Aí são 10 empresas, né? Você não consegue pegar. Exato. Difícil. Nessas condições todas são poucas empresas. Tu consegue comentar um pouquinho do Delphos, tá? Até o Isso. Delphos aqui tem uma novidade bem importante, né? Na XP, tradicionalmente, que é uma das corretoras que a gente tem parceria aqui na consultoria, a gente tem outras também, né? A gente tem só o flagship lá disponível, né? Para assessoria. Mas para o segmento WS, para quem é atendido no segmento que eu atuo aqui de consultoria, a gente conseguiu abrir também o Delphos, tá? Então, quem é atendido no segmento WS pode acessar o Delphos, que é uma estratégia que eu gosto muito, volatilidade mais controlada, né? Empresas de dividendo, como tu mesmo comentou, um dos fundos mais premiados, né? Então, se tu puder falar um pouquinho do Delphos para nós. Então, o Delphos, né? Ele tem um conceito daquelas empresas que pagam bons dividendos para frente. Não necessariamente. O passado é uma boa orientação, mas não é uma garantia. As concessionárias elétricas, que no passado, né, pagavam muito dividendos porque elas já estavam, de certa forma, maduras, agora vão ter que investir em qualidade, em transmissão, geração, etc., tende a pagar menos dividendos. Um exemplo, né? Então, basicamente, a gente gosta de empresas que não só elas têm a capacidade, mas têm a vontade. Só que aí eu tenho que conversar com o conselheiro, com os acionistas. E tem outras que, por exemplo, a Tupi,
já esteve no passado, pagar bons dividendos, fez 2 grandes aquisições. Se o seu yield da Tupi é baixo, nos últimos anos, agora 2, 3 anos, mas eu estou olhando para frente. Então, para mim, o passado é passado. Já minha preocupação é o futuro. Então, empresas que tenham capacidade, a Tupi acabou de elevar o dividendos mínimo, vai ter muita, digamos, capacidade de pagar dividendos, né? Maturando os investimentos que ela fez em aquisições, né? E agora a gente vai colher esses frutos futuros. Então, assim, retrovisor é uma coisa, mas eu estou dirigindo olhando para a para-brisa. Se olhar no retrovisor, você vai bater no carro da frente. Né? Você vai ter um caminhão, freou, você está olhando para trás se alguém vai passar você. Né? Tem que olhar se o cara vai te ultrapassar. Pô, mas se for lá, bater no caminhão. Então, basicamente, ela é um all cap. O que significa all cap? Qualquer tamanho. Eu tenho Banco Brasil, eu posso ter o que eu quiser, não importa o tamanho. Só que hoje, basicamente, as small caps estão mais descontadas, né? E eu estou mais concentrado em small caps, mas que pagam mais dividendos. Então, esse é o conceito do Delphos. Tem um dividendo mínimo que tu olha, assim, tem que ter um dividendo então, projetado? Não. Assim, em média, a gente está aí com um yield de 11%, né? Pô, o histórico, ano passado foi 12%, a média mais ou menos 11%, então a Selic está 10,35%. Pô, se eu empatar com a Selic, está de bom tamanho. Então, se eu olhar o histórico dele, ele sempre bateu a Selic, exceto acho que 2020, que foi a pandemia, que as empresas retiveram o caixa porque não sabiam o que ia acontecer. Então, nós temos um histórico de bater a Selic com o yield. Tá? Então, basicamente, se você olhar todos os fundos da Trigon, todos, o maior yield é do Delphos. Por isso, assim, ele faz o que ele promete. Né? O que ele busca, ele consegue retornar empresas que pagam mais dividendos. Então, basicamente, esse é o foco. Dentro dos índices de bolsa, né, o IDIV, ele já, tradicionalmente, ele vai melhor que o Ibovespa, né? Exatamente por causa disso, mais uma prova. O IDIV, ele vai melhor que o Ibovespa, né? E aqui ele está dando, desde o início, agora ele está dando o dobro do IDIV, né? De 18 para cá está dando 202%, o IDIV 101 está dando direitinho um alfa de 101. Isso aqui é a lâmina do final do mês, né? Provavelmente agora esse mês mudou também, né? Mas e sem Petro, sem Vale, sem Itaú, né? Sem Ambev, sem Bradesco, nada disso. Mas antes eu queria que tu comentasse 1, 2 teses que tu tem comprado hoje nos fundos, tá? O pessoal já está pedindo aí para comentar ações, o pessoal já está pedindo call de Vale,